Olá, sou Josibete Pereira da Silva, também conhecida como Jo Pereira, educadora física, artista da cena, pós-graduada em arte integrativa, pesquisadora e ativista dentro da mobilidade urbana, também pesquisadora de comunicação. E hoje a gente vai dar continuidade aí a uma conversa bem importante dentro das lideranças, que é a escuta ativa. E para acontecer a escuta ativa, a gente precisa de comunicação. Para acontecer a comunicação, a gente precisa de uma escuta ativa. E quando a gente fala de escuta ativa, a gente fala exatamente do quê? O que é essa escuta ativa? Como que a gente desenvolve a escuta ativa? Qual a importância da escuta ativa? Se a gente olha nessa imagem que está aqui atrás de mim, a gente vai pensar em muitos momentos, em muitas questões. Mas tem algo bem importante dentro da escuta ativa, que é melhorar a comunicação. Quanto mais atento, quanto mais em atenção você estiver, o lugar que você estiver ocupando ali, né, nessa comunicação, nessa escuta, nesse encontro, nessa reunião, melhor essa comunicação, melhor o entendimento dessa comunicação. A escuta ativa é um diálogo linear, eficiente e que traz e que desenvolve uma empatia de ambos os lados. A escuta ativa é também um caminho para uma comunicação assertiva. A gente falou de comunicação assertiva no outro encontro e é importantíssimo, uma depende da outra. A escuta ativa melhora os feedbacks. Quanto mais atento você estiver ao que está sendo transmitido, melhor a sua participação, melhor a sua devolutiva dentro daquilo que está sendo proposto. A atenção tem que ser totalmente focada no diálogo que está acontecendo. A escuta ativa tem alguns elementos que compõem. E esses elementos, 3 são de grande importância, porque faz com que a gente conecte o que está sendo transmitido, fique atento para depois fazer uma proposição em cima daquela transmissão, traga esse lugar também de disposição a escutar o outro. Então, a escutativa é importante você não fazer interrupções para quem está sendo o comunicador ou a comunicadora. Quando eu quero fazer uma interrupção, é sempre importante a gente usar aquele velho hábito da levantar a mão, né, de pedir licença, pedir a palavra, mas tem momentos que é importante deixar esse comunicador, essa comunicadora, concluir o pensamento, porque senão fica sem nexo àquilo que você está ouvindo. E pode ser que a sua pergunta, a sua intervenção em relação àquilo que você estava pensando se complete quando a informação desse comunicador também se completar. Tem outro ponto bem importante que é estar atento à comunicação verbal, estar atento ao conteúdo que está sendo transmitido, estar atento ao gestual que está sendo transmitido através desse comunicador, dessa comunicadora. Muitas vezes essa escuta não ativa, essa escuta desatenta, faz com que a pessoa intervenha ou faça perguntas ou acabe trazendo questionamentos que foi dito dentro do que está sendo transmitido, mas a pessoa não está ali inteira com a atenção voltada para aquele momento. Então, mostrar uma disposição a escutar os outros, isso é de extrema importância. Só assim, só dessa maneira, quando a gente promove empatia, quando a gente abre essa empatia, que essa troca é possível. A escutativa, para ser desenvolvida, ela passa por esses lugares aí, desses elementos que eu acabei de citar para vocês, e traz aí alguns pontos que precisam ser ampliados. A escutativa, quanto mais atento, quanto mais focado ao que está sendo dito, melhor a minha atenção e a minha compreensão que está sendo dito. Não faça outras coisas enquanto você estiver ouvindo, enquanto está sendo falado. Tem algumas situações, eu gosto muito de fazer algumas participações inusitadas, assim, audiência pública. Eu sou daquelas que gosta de estar em audiência pública, principalmente quando tem a ver com ações aí que eu
atuo como ativista, que eu atuo como pesquisadora. E uma das coisas que eu percebo em audiência pública, quase sempre, ou a grande maior parte das vezes, as pessoas que estão ali na plateia, que estão ali ou na plateia ou lá ou no púlpito, elas acabam interrompendo quem está falando. Elas acabam não estando atentas a quem está colocando ali um pensamento, uma reivindicação. Isso acaba acontecendo o quê? Faz com que a comunicação não seja de forma compreensível. A comunicação ela acaba sendo incerta, ela acaba sendo interrompida, ela acaba acontecendo caminhos que não chega à proposição que foi proposta ali. Então, não faça outras coisas, não fique desenhando, não fique escrevendo ou trocando mensagens ali no WhatsApp ou no Instagram, enquanto o seu interlocutor, enquanto a pessoa emissora está ali te propondo um assunto. Foque a sua atenção só no diálogo. Isso transmite também a sua empatia. Foque na empatia. Se coloque no lugar da outra pessoa. Imagina eu aqui, né? Estou aqui falando com vocês. Não sei quem são vocês exatamente, mas eu sei que é importante que vocês estejam comigo para que a nossa troca aconteça. E aí a gente, dentro da escutativa, a gente acaba passando por diferentes situações. Existem situações do cotidiano, situações de conflito, negociação e a escutativa entre equipe e atores sociais. Pensando na situação do cotidiano, né, tem inúmeras situações de cotidiano. O que eu preciso, um dos pontos que eu preciso tá predisposta a estar ali, é evitar a distração no momento do diálogo. O diálogo passa por uma escuta. Não é isso? As pessoas não falam juntas ao mesmo tempo, porque daí não é um diálogo, é uma discussão, né? É uma encrenca. Fique atento a esse diálogo. Se você tem alguma coisa para colocar, se você tem alguma coisa para acrescentar ou para questionar, faz uma anotação para que em um momento propício você levante a mão ali a sua ideia, a sua anotação, a sua dúvida. Evite os julgamentos. A gente, enquanto ser humano, a gente ainda passa por esses lugares do julgamento, né? Ou julga a pessoa pelo conteúdo que ela está colocando e você não concorda, ou você quer colocar mais coisas dentro daquilo. Calma, vai chegar o momento da sua participação. Anota ali para não se esquecer, porque às vezes a gente esquece, e no momento propício, coloque ali para o comunicador, para a comunicadora que está expondo, que está compondo ali o diálogo. Não seja seletivo quanto ao que você quer ouvir em relação ao que está sendo dito. Isso é muito comum acontecer, principalmente quando a gente está em reuniões de equipe, grandes equipes. Agora, no começo de ano, geralmente o que a gente faz nas equipes é planejamento. Senta ali 1 semana, 2 semanas de planejamento do ano, ou um planejamento semestral. Dentro desse planejamento, cada pessoa da equipe, ela vai ter a sua atuação, ela vai ter a sua importância na construção desse planejamento. E muitas vezes aquele momento não fazendo parte da atuação que ela faz, ela acaba selecionando que ela não vai escutar aquilo. Aquilo pode ser muito importante e agregador para o trabalho que você vai fazer. Outro ponto importante dentro da escutativa, na situação de cotidiano, ouça e observe com atenção. Porque às vezes você vai fazer uma pergunta, vir a fazer uma pergunta de algo que já foi dito, de algo que já foi colocado. Mas você estava lá em outro lugar, estava no WhatsApp, estava no Instagram, estava desenhando ou escrevendo alguma coisa que não tinha a ver com o diálogo e perdeu. Então, foque ali, fique ali, esteja inteiro naquela
naquela troca, naquela conversa. Dê ao seu interlocutor o tempo necessário para a comunicação. É o que eu acabei de dizer. Às vezes você quer fazer uma pergunta e ainda o teu interlocutor não acabou de expor todo o conteúdo que ele tem para te dizer. Deixa completou, aí se ainda não foi suficiente, levante sua mão e faça o questionamento. É bem importante dentro dessas situações, a gente sempre mensurar os lados, né? Mensura a sua posição e a posição de quem tá colocando ali a situação, as informações. Numa situação de conflito, a escutativa, ela tem ali 3 pontos muito interessantes e muito importantes para serem colocados, mas principalmente passa por um lugar de mediação. Numa situação de conflito, a escuta ativa é uma grande ferramenta de mediação. Então, media uma situação para criar uma situação de confiança, ela media uma situação predispondo, aumentando aí uma disposição e uma atenção ao que se está ouvindo, que muitas vezes o conflito passa por esse lugar da não escuta, da não disposição ao que está sendo dito. E outro ponto bem importante, as informações aumentam a resolução do conflito. Quanto eu tenho uma situação e essa situação está causando alvoroço ali dentro da equipe. Se eu não tenho mais informações que corroborem a resolução desse conflito, essa situação ela tende a ampliar, ela tende a ficar maior. Então eu vou colocar aqui um exemplo. A gente marca uma reunião às 10 horas da manhã. Eu sou a líder dessa equipe. Todas as segundas às 10 horas da manhã nós temos reunião. Só que a gente tem algumas pessoas da equipe que geralmente chegam às 10h30. O que acontece quando dentro de uma equipe, parte dessa equipe não junto? Pode ser 1, 2, 3, não importa o percentual. Eu tenho que voltar ao ponto que eu já disse lá no começo, nessa meia hora antes. Isso vai fazer com que eu perca essa meia hora que já foi avançada. Coloco a situação, se eu já chego, isso é bem importante, se eu chego uma situação e coloco apontando para a pessoa ou para as pessoas, você chega sempre atrasado, eu crio um conflito pessoal. Se eu aponto, como líder, coloco, o que vocês preferem que a gente comece às 10 ou às 10h30? Eu trago uma resolução e não amplio o conflito, eu vou criar ali uma situação de resolução, de pensar. Porque se muitas pessoas ou algumas pessoas dessa equipe não chegam nunca dentro desse horário marcado, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa que eu não posso estar julgando o que vai ser. Eu posso deduzir, mas eu não posso afirmar. Se é algum problema pessoal, se é algum problema dentro da equipe, enfim. Então, é interessante que a gente pense em situações que a gente resolva essas situações de conflito e crie esse lugar de confiança, crie esse lugar de empatia, crie esse lugar de disposição à escuta. Não a escuta de uma desculpa, né, colocando isso entre aspas, mas a escuta de uma resolução para aquela situação. Outra questão bem importante dentro da escutativa, pensando em negociação. Geralmente a negociação é aquela situação que você fica mensurando ali, né, prós e contras, onde quase sempre a gente quer que o pró seja a nosso favor. Só que o pró não pode ser a favor de um lugar só, de uma parte só, de um lado só. Ele tem que ser favorável a todos e todas que estão ali naquela mesa de negociação, que estão ali naquele projeto, né, naquela participação, naquela reunião em negociação. Então, essa escutativa pode promover um reconhecimento nas posições dessa negociação. Eu já vou dar um exemplo em relação a isso. Horizontalizar o diálogo. Se a gente traz dentro dessa negociação um lugar de hierarquização, essa negociação tende a virar uma situação de conflito e não uma mesa de negociação exatamente.
Outro ponto importante dentro dessa escutativa para a negociação é fazer perguntas sobre o que motiva, o que pode trazer mais envolvimento, ou que suposições que podem ser colocadas dentro daquilo que está sendo proposto ali. Por exemplo, a gente, dentro da gestão pública, faz aí parcerias, né? Parcerias públicas, parcerias privadas, parcerias com a comunidade, com atores sociais. E dentro dessas parcerias, ambos os lados têm as suas expectativas para serem atendidas, né? Pensando no equipamento público de cultura, por exemplo, a comunidade quer usar aquele equipamento e a gestão precisa que seja usado, porque é para isso, mas que seja usado dentro de uma organização. Essa organização também passando por responsabilidade, também passando por cuidados, também passando por um cronograma, também passando por projetos que somem ao que está sendo proposto ali dentro do equipamento público. Isso tudo tem que ser colocado. Tanto o que a gestão pública, o gestor público propõe para aquele equipamento dentro do enfoque que é o equipamento, quanto, aqui no caso eu estou colocando o ator social, a comunidade também propõe para atuar naquele equipamento. Então, quanto mais a gente traz uma conversa linear, uma conversa horizontalizada, um diálogo onde a gente tem um olho no olho e ambos coloquem as suas necessidades, os seus prós e contras, essa escutativa está sendo usada para uma comunicação assertiva. E isso é bem enriquecedor para ambas as partes. A escutativa dentro da equipe ou com atores sociais traz aí esse lugar, a gente muitas vezes não traz uma mensuração que é escutar e não julgar. Né? Porque quase sempre, como eu sei mais, eu vou impor. Não. Escuta. Veja o que é possível. Se não for possível, diga, isso não é possível por todos os pontos que são colocados aqui. Ou isso é possível dentro da solução desses pontos que são colocados aqui. Então, vamos colocar uma situação, a comunidade quer fazer um campeonato de skate dentro de um equipamento público que não pode ter skate. Não pode ter skate, não pode ter bicicleta, não pode ter patinete. Como que a gente faz? Como que a gestão pública daquele equipamento público pode somar a solução dessa questão para a comunidade que quer usar o equipamento para ser, né, para algo que apareça, para algo que seja também bom para toda a comunidade, inclusive para quem está promovendo da comunidade. A equipe, o gestor público, a equipe da gestão pública, mensura ali que prós que são possíveis para que isso possa acontecer. Quase sempre é possível falar também além do equipamento público, que é a ocupação do espaço público. A ocupação do espaço público não é uma responsabilidade de equipamentos públicos, mas pode ser intermediado por equipamentos públicos para que aconteçam eventos pensando em comunidade. Então, isso passa por um lugar de escutar e solucionar e trazer ali proposições de solução para essa necessidade que a comunidade está trazendo, porque esses atores sociais estão trazendo. Atenção, isso é estar atento às reivindicações desses atores sociais, porque num primeiro momento, não podendo fazer dentro do equipamento público, o que se diz? A gente não pode ajudar, a gente não pode fazer nada aqui. Não pode ter skate, não pode ter bicicleta, não pode ter patinete. A comunidade vai sentir o quê? Vai sentir que aquele espaço não é para ela, só que o espaço público, o equipamento público é para a comunidade, é para a sociedade, é aberto ao público. E como que eu não posso utilizar? Então, fique atento, veja o que é possível. Muitas vezes pode ser que não tenha uma solução imediata, mas tem uma solução que pode ser criada ao longo de um tempo, né? Pode ser criado aí soluções com outras parcerias. Outro ponto bem importante é pôr em relevância
todos os aspectos apontados no diálogo, que é o que eu estou trazendo aqui. O que o equipamento, o que a gestão pública ali pode trazer de soma para a solução daquela proposição e o que a comunidade pode trazer de soma para a solução daquela proposição. Dizer não faz parte de uma escutativa? Sim, faz parte de uma escutativa. Vou colocar uma coisa aqui grandiosa. Chegou uma galera ali dos atores sociais da comunidade que quer colocar um tobogã dentro da piscina do equipamento público. A piscina não comporta isso, não comporta um tobogã. E muito menos o equipamento público comporta o tobogã, por várias razões, tanto por estrutura arquitetônica quanto por segurança. Segurança tanto da estrutura arquitetônica quanto das pessoas que vão usufruir daquilo. O que pode ser feito? Vamos procurar outros caminhos para esse tobogã existir. Pode ser que não necessariamente esse tobogã, com toda a dimensão proposta para aquele lugar, ele pode se transformar em num outro caminho, numa outra atividade. Mas o mais importante de toda essa conversa aqui é avaliar os prós e os contras para ambos os lados, tanto para a gestão pública quanto para os atores sociais. Aí, pensando em tudo isso que a gente trouxe aqui, a assertividade está o tempo todo passando por esse lugar da escutativa. A comunicação assertiva, ela precisa existir junto com essa escutativa. Isso agrega para a liderança, isso agrega para a equipe, como a gente acessa essas proposições de assertividade escutativa, qual o objetivo final desses enfoques, né, da assertividade, da escutativa, de resoluções, principalmente em relação a gestores, a lideranças e equipe, dar limites, responsabilidades e respeito dentro das relações, tanto entre gestores e lideranças, quanto entre gestores e equipe, quanto gestores e atores sociais. Quanto mais a gente delimita ali até onde as coisas podem acontecer, melhor essa conversa vai ter de resultantes. Outro ponto importante dentro disso é uma troca entre escuta, perguntas e respostas. A gente nunca tem uma solução imediata. É preciso sempre ponderar dentro do que foi proposto, dentro da conversa que está acontecendo, o que é bom para um lado, o que é bom para o outro, o que pode ser prejudicial para um lado, o que pode ser prejudicial para o outro, porque ambos têm que estar satisfeitos dentro daquilo que está sendo proposto. E para a gente fazer esse fechamento aí pensando em assertividade escutativa, promover uma boa gestão de pessoas e conflitos deve passar por essa comunicação assertiva juntamente com essa escutativa. E aí, olhando para essa imagem, a gente vê uma pessoa falando, outra pessoa abrindo para esse diálogo, abrindo literalmente a cabeça para esse diálogo. Então a escutativa passa por esse lugar de abertura, de disposição, soma para que todos ali naquela troca, naquela mesa, naquela conversa, naquela reunião, naquela equipe, naquele projeto, possam sair com o melhor resultado para a situação que está sendo proposta. E aí, dentro do que a gente trouxe hoje aqui para esse encontro, a gente falou sobre escutativa, questionou o que é essa escutativa, como a gente pode desenvolver a escutativa, qual a importância da escutativa, as situações que acontecem no cotidiano, as situações de conflito, as situações de negociação, dentro de equipe, com atores sociais, a comunicação assertiva e escutativa trabalhando intrinsecamente, seja para as lideranças, seja para as equipes, seja em enfoques específicos, seja como proposições. Quanto mais escutativa eu desenvolver como líder e para a equipe, melhor essa comunicação
para uma proposição de acréscimos dentro das proposições, dentro dos projetos, dentro das ações que são propostas nessa gestão pública. É importante você, liderança, você, gestor público, abrir essas escutas. Muitas vezes essa marra de, não, vamos deixar do jeito que está, porque sempre foi assim, é algo que precisa ser passado à página, porque as coisas, elas são dinâmicas, né? A relação com outras pessoas é uma relação dinâmica, é uma relação de acréscimos e de aprendizado também. A escutativa, pensando nessas diferentes situações do cotidiano, situações do conflito, negociação, equipe e atores sociais, ela traz um ponto em comum que é estar aberto a gerar confiança para a equipe, tanto liderança quanto esse receptor dessa comunicação, dessa escuta. Quanto maior essa disposição de escuta, quanto maior essa predisposição à resolução de conflitos, melhor a gente chega às resultantes do que está sendo proposto. Não importa se é a situação do dia a dia, se é pelo atraso de um colega da equipe que não precisa ser discutido particularmente com a liderança, mas pode ser proposto ali o que a gente pode resolver em conjunto, começar mais tarde, trazer pautas mais enxugadas, fazer menos reuniões. Isso é um ponto bem importante dentro de equipe. As situações de conflito muitas vezes pode se resolver quando a gente chega em pontos que, para algumas pessoas ali dentro da equipe, aquilo acaba sendo conflituoso. É alguém da equipe que precisa sair mais cedo porque é o horário dele dentro da carga horária dele, e geralmente as reuniões são marcadas perto da hora dele sair e isso gera um conflito. Então, essa comunicação, essa escutativa tem que passar por essa comunicação também assertiva e entender qual é a dinâmica desse grupo. A negociação, ela não passa enquanto o que é melhor para as parcerias, mas também nessas situações de cotidiano e conflito. E pensando em equipe e atores sociais, pensando nesses atores sociais, também a sociedade civil, organizada e não organizada, é sempre importante a gente abrir essa escuta e entender as proposições feitas, os pedidos feitos, para que essa gestão pública, essa liderança consiga aí chegar num denominador comum positivo para ambos os lados. Então, uma escutativa para ser positiva, propositiva e acrescentar ao projeto ou à gestão, ela precisa passar e vir junto com uma comunicação assertiva. Agradeço a presença de vocês aqui, esse acompanhamento. A gente segue se falando pelos canais e até um próximo momento. Obrigada.